O texto que eu quero ler com vocês está num livro poético da Bíblia, o livro de Jó. E eu convido você para abrir Jó capítulo 1 e leremos os versos 6 a 12. Jó capítulo 1, 6 a 12. Em seguida leremos capítulo 2, versos de 1 a 6. E após a leitura, por favor, não feche sua Bíblia, para você acompanhar comigo essa exposição. Está escrito o seguinte no verso 6. Seja bem-vindo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos amados, a Bíblia relata e registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui no contexto esses filhos são os anjos. E diz a Bíblia que Satanás aparece nessa reunião. Penso que deve ter sido nas regiões celestes. E é curioso que é Deus quem provoca a conversa, perguntando assim para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí. Ele está de olho, está antenado. Está procurando uma brecha. Está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás podia ter respondido assim para Deus: bom, esse eu não conheço ainda. Estou meio ocupado, tenho outras agendas. Quem sabe um dia eu ponho os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus. Satanás respondeu assim: também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a família e a casa dele com um grande muro de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. Desse jeito aí, qualquer um te adora. E Satanás com isso insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas não servem a Deus por causa do caráter de Deus, mas apenas por causa das bênçãos de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é íntegro quando adora a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que dá lucro.
E que, na verdade, quando Jó adora Deus, ele não está interessado em Deus, ele está interessado no resultado que isso produz para a sua própria vida. Então, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás diz: toca no que ele tem. Toca no que ele tem. O que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. E Satanás diz: e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Por que é importante entender isso? Eu acho que todos vocês se lembram que na década de 90, nós tivemos no Brasil uma profusão de literatura sobre batalha espiritual. A maioria daquelas obras tinha uma visão maniqueísta, ou seja, a tensão entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, o bem e o mal, Deus e o diabo. Passando a ideia de que o diabo é uma espécie de páreo para Deus, em oposição a Deus. Mas o diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Não tem páreo para Deus. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda até no inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno não é o diabo. Quem tem as chaves da morte do inferno é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Vejamos. Olha aí capítulo 1, versículo 3, quão rico Jó era. Está na parte final do verso assim: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Jó era o homem mais rico do Oriente. E aqui um tabu é quebrado. O homem mais rico, à luz do versículo 8, é o homem mais piedoso. Não é pecado ser rico. É possível ser o mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas agora diz a Bíblia, e confira comigo aí por favor, versículos 15, 16 e 17, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar este homem mais rico da sua geração ao colapso financeiro, à falência, à bancarrota. Mas não foi numa década, nem num ano, nem num mês, foi num único dia que o homem mais rico da sua geração quebra. E você já viu gente por muito menos se desesperar, se insurgir contra Deus ou dar um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21. Quando Jó tem informação de que ele está quebrado e falido, ele diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo e não levarei nada deste mundo. Portanto, o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Jó quebra e derrota aqui a primeira tese de Satanás e prova que ele serve e ama a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. E é claro que a família é uma grande dádiva de Deus. Confira comigo o capítulo 1, versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Já tinha 10 filhos. Eram adultos. Eram independentes. Tinham uma vida financeira certamente robusta. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão concordar comigo. Quem tem mais de um filho aqui sabe de uma coisa: os filhos não são naturalmente unidos.
Sobretudo quando tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro divide, dinheiro separa. Agora, os 10 filhos de Jó são unidos, são amigos, festejam e celebram juntos. E pode ter certeza, quando você encontrar uma família cujos filhos são unidos, saiba disso, por trás tem um pai e tem uma mãe que ora por eles, que está junto deles, que aconselha eles, que intercede por eles, que é uma bênção na vida deles. E você pode perceber isso no capítulo 1, versículo 5, que Jó era um pai intercessor, que Jó era um pai conselheiro, que Jó era um pai que se importava sobretudo com a salvação dos filhos e com a santificação dos seus filhos. Mas agora diz a Bíblia, que não foi depois de uma década, nem de um ano, mas no mesmo dia da tragédia financeira, os 10 filhos de Jó morrem num único acidente. Você já pensou o que é isso? Um pai ter que levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que recomeça a vida? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente a sua história? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe essa notícia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a sua cabeça, que ele joga pó sobre a sua cabeça, que ele se prostra, que ele adora a Deus e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a família, e prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí você vai comigo para o capítulo 2. Diz que houve uma outra reunião entre os filhos de Deus, e por lá aparece novamente Satanás. E é curioso que é Deus quem provoca outra vez a conversa, perguntando assim para ele: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz. Estou por aí, estou antenado, estou de olho, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, ou seja, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Nem incitasses contra ele para o devorar e destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro e a família. Jó provou que me serve não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e diz assim: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na pele dele, só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali, diz a Bíblia, põe uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Meus irmãos, este homem que era rico, agora está falido. Este homem que era pai de 10, agora está enlutado. Este homem que tinha uma saúde maravilhosa, agora vira uma carcaça humana. Seu corpo fica chagado, a sua pele vai necrosando, e diz o texto bíblico que ele pega um caco, talvez de telha, e começa a raspar a sua pele apodrecida. Outras bolhas cheias de pus vão se formando, e diz a Bíblia que ele morde nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue dormir, a dor é terrível. Ele não consegue comer, ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele vai cheirando mal, as pessoas praguejam, as pessoas cospem, as pessoas fogem dele. E quando ele está no auge da sua dor, a sua mulher olha para ele e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E diz o capítulo 2, versículo 10, que ele responde: tu falas como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito: em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, e prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ora, confira comigo o capítulo 2, versículo 11. Porque está escrito aí que os 3 amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Olha o verso 12. Levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó. Ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Olha o versículo 13. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites. E nenhum deles dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu vou lhes fazer uma pergunta. Esses homens eram amigos de Jó? E a resposta categórica é claro que eram. Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais sombrias da sua vida? Alguém chegar 7 dias, 7 noites, sentar com você no chão, sem falar uma palavra, apenas se condoendo da sua dor? Você já fez alguma visita assim para alguém? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento, eles começaram a, entre aspas, fazer teologia, a lucubrar, a filosofar, a desenvolverem uma lógica simples, cartesiana, de causa e efeito. E eles pensaram assim: para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada, porque ninguém sofre sem causa. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus tinha matado os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ficou rico porque ele explorou os órfãos e as viúvas. E eles foram cravejando Jó com as suas setas cheias de veneno. E eles foram massacrando Jó. E eles foram pisando em cima de Jó. Eles foram passando um rolo compressor em cima de Jó. E Jó ficou esmagado debaixo dos seus pés. Links na descrição desse vídeo. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. E levantou os céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou os céus, 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão percebendo, esse homem está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Que áreas são essas? Primeiro, a vida financeira. Vocês hão de concordar comigo. Uma pessoa que sempre lidou com a pobreza enfrenta uma crise com mais firmeza. Mas alguém que viveu sempre no luxo, no fausto, quando perde tudo, não sabe o que fazer da vida. Este homem que era o mais rico está quebrado, está falido. Segunda área, a área da saúde. Irmãos, ninguém está plenamente bem e feliz se o seu corpo está surrado pela doença. Se o seu corpo vira uma carcaça, um aborto vivo. Se há ferida da cabeça aos pés. Terceira área, o casamento. Preste bem atenção. Na hora que Jó mais precisou de apoio da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre, mas morre logo.
Quarta área importantíssima da vida, os filhos. Meus irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Um médico amigo meu, 2 filhos. O caçula entrou na faculdade de medicina, um jovem brilhante, com 19 anos. Pegou uma leucemia. Com 3 meses, estávamos levando o seu corpo para o cemitério. E aquele pai, abraçado comigo, chorando comigo, disse: pastor, eu não aceito que meu filho tenha furado a fila. Meu filho furou a fila. Não é natural. É o meu filho que tinha que ter me enterrado e não eu a ele. Não é fácil lidar com a dor do luto. Quinta área, decisiva na vida, área das amizades. Aqueles que deveriam ser bálsamo se tornam vinagre. Aqueles que deveriam ser consoladores se tornam acusadores. Aqueles que deviam aliviar as suas tensões transformam-se no seu flagelo. Se você perceber, esse homem está sendo golpeado nas 5 áreas decisivas da vida. Ele está no fundo de um poço. Mas no fundo de um poço só tem uma direção para olhar. É para cima. É para cima. E naquele torvelinho de dor e sofrimento, quando Jó olha para cima, ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu, revestido do meu corpo, eu verei o meu Redentor. Pode faltar para você tudo na vida, mas não lhe faltará Deus. Não lhe faltará Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza no dia da angústia. Quando Jó abre o seu peito para glorificar a Deus na dor, Deus que estiver em silêncio começa a falar. Deus rompe o silêncio. Mas curiosamente, quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz literalmente 70 perguntas para Jó. Todas retóricas, impossíveis de serem respondidas. É como se Deus abrisse as cortinas da eternidade e despejasse das alturas excelsas torrentes sobre a cabeça de Jó, revelando a ele a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, a sua onisciência, o seu controle do universo, o seu controle dos detalhes da sua vida. E Deus pergunta para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, me explica aí, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica aí como é que eu formo a geada. E Deus foi revelando a Jó a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. E diante da grandeza e da majestade de Deus, diz a Bíblia que Jó vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. Que os olhos da sua alma vão sendo abertos. E ele vai compreender as 5 verdades mais revolucionárias que mudaram a sua vida, que mudaram a sua história. E que nesta noite, essas mesmas verdades podem mudar a sua, a minha e a nossa vida nesta noite. Que verdades são essas? Por favor, vá comigo agora para o capítulo 42. Ele revela e mostra para nós quais são essas verdades. A primeira verdade que Jó descobriu, irmãos, está aí no versículo 40, capítulo 42, 1 e 2. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Louvado seja o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu sempre gostei muito de ler. E toda semana eu passo pelas livrarias para ver o que está saindo de novo. E você bem sabe que as 2 obras de natureza que mais saem na literatura no mundo inteiro, primeiro, são os livros de autoajuda. Segundo, os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. Esses livros dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você é um gigante. Há poder nas suas palavras.
Basta fazer cócegas no seu interior que se levantará daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas nós somos muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. Um bom cosmético ajuda, viu? Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica dá um upgrade maravilhoso. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Segundo, nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quem de nós, nas noites mais escuras da alma, em gemidos pungentes, já não gritou aos céus: meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Mas nós temos fraquezas também morais. Quantos de nós, até com lágrimas nos olhos, já não dissemos: Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Eu não quero mais repetir esse pecado. Eu não quero mais cair, Senhor, nessa área. E daqui a pouco, você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não. Faltou para você poder. Nós somos fracos. Mas ainda, em quarto lugar, nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos, irmãos, fracos. Mas bendito seja Deus, porque nós podemos falar assim: mas o meu Deus tudo pode. Tudo pode. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem casamento sem solução. Para Ele não tem família que não possa ser restaurada. Ele tudo pode. Portanto, a grande questão nesta noite é esta: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quando o profeta Isaías está descrevendo a majestade de Deus, ele usa algumas linguagens assim, majestosas. Ele diz assim: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois Deus mede as águas na concha da sua mão. Diz o profeta que Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Diz que Ele mede os céus a palmos, que Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Que Ele olha para as nações, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Se você perguntar, por exemplo, para um astrônomo assim: qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, sabe qual é o último limite do universo. E eu posso lhes garantir que o universo tem um limite, porque é ilimitado e imenso, só Deus o é. Mas o que a ciência prova hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus criou tudo isso. O seu Deus é maior do que tudo isso. Ele tudo pode. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem,
Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, bote uma tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E a Bíblia diz que ele não apenas conhece todas elas, não apenas criou todas elas, ele conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não. A ciência no século XX começou a ficar impressionada com o micro-universo. Se você pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, lá no seu quintal, essa folha é tão complexa quanto a cidade de São Paulo. Se você chegar em casa hoje à noite, pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. O Dr. John Wilson, professor da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. O Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O que é maravilhoso é que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse Deus é o seu Pai. E Ele tudo pode. Mas deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filhinho de 5 anos pela rua, mãos dadas, quando de repente o menino faz uma pergunta para o pai. E vocês sabem que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não é verdade? Não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que a criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou. Ele não tinha uma resposta pronta para um menino de 5 anos. Ficou calado. Continuou caminhando. Daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas nuvens excelsas. Links na descrição desse vídeo. E ele disse para o filho: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo, papai. Qual é o tamanho daquele avião, filho? O menino respondeu: ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. Chegou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Papai, ia ser muito grande. Aí o pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus se torna grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 2, confira comigo. Jó reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não temos medo de olho gordo. Nós não temos medo de sexta-feira 13.
Nós sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Todos nós cremos que Deus é soberano. Ele está sentado no alto e sublime trono, que a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, que a história não está dando voltas como pensavam os gregos, que Deus está dirigindo a história para uma consumação final e gloriosa, e a vitória final é de Cristo e da sua igreja. Não tem acaso na sua vida. Se você está passando por uma luta, conforme disse o pensador inglês William Cowper, ainda que a providência seja carrancuda, por trás tem uma face divina sorridente. Você e eu podemos afirmar como Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda isso, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se você está passando por um vale, se você está passando por uma prova, Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa, Deus não é sádico, Deus não tem prazer em ver você sofrer. Ele está trabalhando essa circunstância carrancuda, preparando algo maior e melhor para você, transformando você à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Terceira verdade que mudou a vida de Jó, confira comigo, está no versículo 3. Ele reconheceu a sua profunda limitação quando ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Prestem bem atenção, irmãos, deixa eu lhes dar um conselho se posso. Tira um sábado, tira um feriado, dá uma lida no livro de Jó numa sentada só. Uma sentada só, vocês vão descobrir coisas maravilhosas. Ao longo do livro, Jó fez 3 coisas. Jó perguntou, Jó se defendeu e Jó se queixou. Ao longo do livro, falou muito, espremeu o pus da alma. Agora, você sabe disso, quando a gente está passando por uma dor muito grande, a gente fala ou se cala. Se a gente fala, pergunta, queixa, e fala muita coisa sem saber. Sabe por quê? Você e eu não enxergamos na curva. Você e eu não enxergamos no escuro. Você e eu não sabemos o que está lá no final da linha. E eu vou dizer uma coisa para você. Para Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Deus escreve a história antes dela acontecer. Deus é tudo no seu eterno agora. Por que a gente sofre? Por que a gente geme? Por que a gente esperneia? Por que a gente lamenta? Por que a gente reclama? Porque a gente não conhece o fim da linha. Não sabe o que é que Deus está fazendo. E Ele não trabalha contra nós, Ele trabalha por nós. Aí de repente, quando Deus se revela a Jó, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, o seu controle, o seu domínio de todas as coisas, Jó bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem saber. Conclusão: o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, quando alguém acha que sabe, ele não sabe que não sabe. Se você encontrar por aí alguém assim parecendo muito sabichão, arrotando em cima de você muito conhecimento e acha que sabe todas as coisas, você está perto de alguém que não sabe nada. Lata vazia que faz barulho. Então, não dá para ficar perto de Deus com o peito estufado igual um pavão. Gente de Deus se humilha. Eu fui criado na roça. E na roça a gente aprende algumas coisas maravilhosas. Quem lidou com isso, você pega uma roça de milho, quando está pronta para colher, você sabe qual é a diferença entre uma espiga boa, granada, e um restolho, que só tem palha e sabugo. Sabe qual é a diferença? A espiga boa, granada, ela se curva, ela se dobra, todas se dobram. O restolho, que só tem palha e sabugo, não se dobra de jeito nenhum, fica sempre empinadinho, sempre. Quando você encontrar uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber que você está perto de um restolho, só tem palha e sabugo. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Gente de Deus se curva.
Quarta lição que Jó aprendeu, mudou a vida dele. Olha comigo, versículo de número 5. Ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pastores queridos, eu fico encrencado com esse versículo. Porque é muito difícil conciliar Jó 1:8 com 42:5. Porque Jó 1:8 foi Deus, não foi um amigo rasgador de seda, não. Foi Deus quem diz assim: não tem ninguém na terra semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus não tem opinião a nosso respeito, Deus tem o diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus diz que era o homem mais piedoso da sua geração, pode vir com uma declaração dessa? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Como é que eu vou entender isso? Eu gostaria de explicar fazendo uma pergunta. Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Deixa eu ilustrar. Tinha um cidadão, brincando agora, acho que ele era mineiro, nunca tinha visto o mar. Um dia ele disse assim: eu quero conhecer o mar. Aí fez uma viagem para o litoral. Quando ele viu o mar, ele ficou tão entusiasmado que ele soltou uma exclamação: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse assim para ele: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A própria essência da vida eterna, a própria essência do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Sabe o que você vai estar fazendo lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 trilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. O conhecimento de Deus é inesgotável, porque Deus é inesgotável no seu ser. Jamais haverá um dia na eternidade em que você possa dizer assim: conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer. Não. O céu vai ser dinâmico. Você vai conhecê-lo, você vai amá-lo, você vai glorificá-lo, você vai fruí-lo, você vai se deleitar nele, e por todo o desdobrar da eternidade você vai exaltá-lo e glorificá-lo e se encantar com ele, porque a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós estaremos lá com um corpo novo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E eu fico imaginando que coisa maravilhosa vai ser isso. Porque quando Jesus recebeu um corpo de glória, diz a Bíblia que ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Quando ele recebeu um corpo de glória, no corpo da ressurreição, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus recebeu um corpo de glória, ele foi assunto aos céus, fisicamente, entre nuvens. E eu pergunto para vocês, com que velocidade Jesus voltou para o céu? A velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Porque se ele voltou na velocidade da luz, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Quando Jesus estava no Getsemane, ele disse para Pedro: bota essa espada na bainha, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos. O que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos. Não no sentido que não teremos um corpo, mas viveremos na mesma dimensão. Nós vamos habitar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós estaremos com Ele para sempre, glorificando, reinando com Ele, nos deleitando nele, conhecendo a Ele, amando a Ele, servindo a Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Porque nós vamos trabalhar lá. Agora pense comigo, acho que foi Albert Einstein que disse isso. Nesse corpo nosso que fica cansado, surrado, caquético, a gente faz coisas tão lindas. E dizer que nós não usamos sequer 10% da nossa capacidade.
Agora, você já parou para pensar o que nós não faremos com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Quanta coisa linda que nós vamos fazer lá! Pois bem, nós viveremos dessa maneira por toda a eternidade. Fazendo o quê? Conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Porque tudo que significa vida eterna é conhecer a Deus. Agora eu entendo Jó. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu só estou arranhando a superfície, Senhor. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 6. Confira comigo. Ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bom, entrei em crise de novo. Porque essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto. Mas na boca do homem mais piedoso da terra? Ô irmão, se os nossos pastores chegarem no púlpito assim no domingo e dizem: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me abomino. Como? Aconteceu alguma coisa errada com o senhor? Como eu entendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quais são as pessoas que mais choram, mais sofrem, mais lamentam e mais confessam seus pecados? Não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem anda longe de Deus nem consciência de pecado tem, nem sofre pelos seus pecados. Eu ilustro. Eu estava pregando, pastor Carlos Alberto, no Hospital Cruz Azul aqui em São Paulo, num culto de final de ano. E a capelã do hospital me procurou e disse: nós passamos uma dor muito grande, um sofrimento muito grande essa semana aqui. Eu falei: o que foi? Ela me disse: chegou uma moça com hemorragia severa, acompanhada dos pais. Quando o médico foi examinar a moça, ele disse assim: essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou: doutor, o senhor está enganado, eu não estava grávida. Os pais disseram: não, doutor, o senhor está enganado, nossa filha não estava grávida. O médico percebeu a jogada e disse: pois essa moça acabou de ter um bebê. E me traga o bebê, senão denuncio o caso. 6 horas depois chegou um bebê morto, dentro de uma caixa de isopor. Nenhuma culpa, nenhuma tristeza, nenhum senso de pecado. Porque quando a pessoa está longe de Deus, ela nem reconhece que ela pecou. Mas não é possível você estar diante daquele que é santo, 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 sem dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Então preste bem atenção nisso. Quando você encontrar alguém que sempre parece o herói, sempre o mais santo, sempre o mais piedoso, sempre tecendo elogios a si mesmo, sempre rasgando seda para si mesmo, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Que quanto mais perto de Deus você está, mais quebrantado você fica. Mais quebrantado você fica. Mas aí, meus amados, chegamos no verso 10, que é a essência, o núcleo e a síntese desse livro. O que é que está escrito no versículo 10 aí? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então deixa eu fazer uma perguntinha bem simples aqui. As pessoas falam mal de você, filho? Ou você já está naquela fase da vida que ninguém mais fala mal de você? Hã? Ainda falam? Hã? O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Dá pulo de alegria, fica gostoso isso, que delícia, glória a Deus, estão falando mal de mim. É assim que você reage? O que que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim: ô Jó, você é louco? Deus matou seus filhos, você é louco. O que que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram assim: você é um ladrão, você é um adúltero, você roubou os órfãos e as viúvas? Vocês acham que ele ficou feliz? Ele se defendeu. E sabe uma coisa? Quem se defende, sabe o que tem às vezes no coração? Dor, mágoa, ressentimento. Sabe o que Deus está falando com Jó? Meu filho, você quer ser restaurado? Você quer ser curado? Saia dessa arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Comece a orar pelas pessoas que machucaram você. Comece a orar pelas pessoas que feriram você.
Comece a orar pelas pessoas que acusaram você. Sabem por quê? Você não consegue orar por alguém e ter mágoa dela ao mesmo tempo. Quando você começa a orar por elas, Deus trata o seu coração. Você ora pela pessoa e Deus cura a sua alma. Por isso a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que Deus fez na vida de Jó? Deus restaura exatamente as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida dele. Primeira área que Deus restaurou, olha o versículo 16. Deus restaurou a saúde dele. Meus irmãos, está escrito aí que Deus deu para ele mais 140 anos. Ele viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Eu quero crer que não ficou sequela e nem cicatriz. Pois Deus está aqui nesta noite e Ele é o Deus que cura. Ele é o Jeová Rafá. Para Ele não tem doença incurável. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. Ele é o Deus da restauração. Links na descrição desse vídeo. A segunda área que Deus restaurou, meus irmãos, foi a área financeira. Olha comigo aí o versículo de número 12. Está escrito que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter, e aí começa a quantificar os bens que ele teve. Se você comparar 1,3 com 42,12, você vai notar que Deus deu para ele o dobro. Pois eu quero dizer para você nesta noite que Deus está aqui, Ele é o Deus da restituição. Talvez você está desempregado, talvez a sua empresa faliu, talvez você estará vivendo uma fase difícil na sua vida financeira, pois Deus é poderoso para reverter essa situação nesta noite, em nome de Jesus. A terceira área que Deus restaurou, meus irmãos, foi a área das amizades. Confira comigo o versículo 8. Eu acho isso maravilhoso. Sabe, pastor Carlos Alberto? Acho maravilhoso. Sabe por quê? Deus chega para os amigos de Jó que acusaram Jó e disse assim para eles: vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. Então vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram para aquele homem orar por vocês. Porque eu vou escutar a oração daquele homem que vocês criticaram para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Então deixa eu dizer uma frase aqui. Se você esquecer tudo que eu preguei nessa noite e se lembrar dessa frase, me dou por satisfeito. E a frase é essa: cuide bem da sua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus honra você. E as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó. Deus restaurou os amigos de Jó. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Não diz a Bíblia que Jó casou com outra mulher. Então, quero crer que foi com a mesma. Agora, eu queria que vocês pensassem só um pouquinho comigo, com a cabeça de um brasileiro agora. Só um pouquinho. Pensa comigo agora. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele assim: morre, morre, mas morre logo. Agora o Jó está curado, cheio da grana, no topo da pirâmide. O que vocês acham que Jó faria se ele fosse um brasileiro? Eu acho que ele dizia assim para ela: morre, mulher, morre, mas morre logo. Ou talvez diria assim: oh, minha filha, a fila andou. Ele diria assim: tô noutra, minha filha, tô noutra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não faz a obra pela metade. Deus cura. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus é o Deus da restauração. Com Deus tem esperança para o casamento. Com Deus tem recomeço para o casamento. Com Deus não tem causa perdida. Há algum tempo uma mulher chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou me divorciando. Eu tomei um susto. E olhei bem para ela assim: como é que é o negócio? Eu estou me divorciando, entendeu? Falei: você está fazendo o quê? Estou me divorciando. Falei: mas por que, filha? Ela diz assim:
Secou. Entendeu? Secou. Tá claro ou precisa botar legenda? Eu perguntei, secou, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus fez a vara seca de Arão florescer? Pois Deus faz o que está seco aí florescer no seu coração. Ela me fuzilou com o olhar e disse, o senhor está ficando maluco, pastor? Eu estou falando para o senhor que morreu, está claro agora? Falei, morreu, filha? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele ressuscita o que está morto aí no seu coração. Ela disse, pastor, o senhor pirou, o senhor não está entendendo nada. Eu estou falando para o senhor que acabou, que não tem mais nada, acabou. Entendeu agora? Falei, acabou, filha? Oh, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até o que não tem mais aí. Você não vai divorciar agora não. Você vai orar comigo um mês. Depois você volta aqui, nós vamos conversar. Passado o mês ela voltou. Ela disse, pastor, acabou. Acabou a vontade de divorciar. Deus está mudando a minha alma, o meu coração. Tem esperança para o nosso casamento. Com Deus tem esperança. Mas a última área, meus irmãos, que Deus restaurou foram os filhos. Confira comigo aí o versículo 13. No capítulo 1, versículo 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. No 42, 13 diz que também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Bom, mas se Deus deu tudo em dobro, se Jó tinha 10 filhos, quanto eu devia ter agora? 20. Bom, então não foi tudo em dobro. Mas pense comigo só um pouquinho mais. Quando morre uma ovelha lá no pasto, você perdeu uma ovelha. Mas quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho, um amigo se aproxima e disse assim, meus pêsames, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai respondeu com o rosto banhado de lágrimas, não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Eu sei onde o meu filho está, eu sei com quem o meu filho está. O meu filho está no céu, o meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou plenamente. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus, é o Deus da restituição e da restauração. Que grande Deus nós temos, que grande Deus nós temos. Talvez você pergunte assim nesta noite, eu encerro aqui. Talvez você pergunte assim, bom, mas tem muita coisa que eu não entendo. E eu tenho uma listinha de perguntas. Quando chegar lá no céu, eu vou querer saber. Deixa eu dizer para você, não vai ser preciso. Sabe por quê? O céu é autoexplicativo. Com 1 minuto que nós estivermos lá, todas as nossas perguntas já estarão respondidas. Sabe por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então ponha a sua vida nas mãos de Deus, descanse nele, confia nele. Ele está no controle. E ele vai nos cercar com seu cuidado, nos segurar pela mão, nos guiar com seu conselho e então nos receber na glória. A ele a glória, a honra e o louvor agora e eternamente. Deus nos abençoe.